Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de simulação de qualidade de água usando o modelo RecRaiz. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como vocês podem realizar uma simulação de nutrientes usando o modelo RecRaiz. Antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, e aí vocês podem destravar novos cursos de RecRaiz e também receber as nossas notificações. Vamos lá então? Bom pessoal, a gente então na aula anterior mostramos para vocês como é que realiza uma simulação da temperatura da água, e a temperatura da água ela é base para a representação adequada de todos os outros processos. Então é muito importante uma representação correta da temperatura da água para fazer modelagem de nutrientes também. Eu vou abrir aqui o módulo de qualidade de água do modelo RecRaiz. Então está aqui o módulo de qualidade de água. E eu vou agora adicionar a modelagem de nutrientes, que é o único aqui constituinte que está faltando. E quando eu ativo a modelagem de nutrientes, olha o que acontece com as condições de contorno. Abre aqui várias opções. São várias variáveis de estados que estão relacionadas à modelagem de nutrientes. Nesse caso aqui, que é o ciclo nitrogênio-fósforo. Se a gente for usar o ciclo nitrogênio-fósforo-carbono, vão ter mais outras variáveis aqui. Se eu colocar aqui, vocês vão ver. Olha a quantidade de variáveis aqui, quando eu coloco o ciclo nitrogênio, fósforo, carbono. Porque tem variáveis agora relacionadas ao carbono. E aí vai ser muito mais complicado de gerenciar aqui. Nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês o ciclo nitrogênio-fósforo, que é o ciclo mais simples, onde eu tenho algumas variáveis, como vocês estão vendo aqui. Quais são as variáveis que entraram agora? Algas, oxigênio dissolvido, ADBO carbonácea, nitrogênio orgânico, amônio, nitrito, nitrato, fósforo orgânico e ortofosfato. Então são essas variáveis aqui do módulo de nutrientes. Para cada uma dessas variáveis eu preciso colocar as condições de contorno, certo? E aí eu vou, ao longo dessa aula, colocando algumas dicas para vocês. Por quê? Porque nesse caso a gente precisaria ou de dados de monitoramento reais ou de qualidade de água nos contornos para ter condições mais fiéis, certo? Mas aí eu vou fazendo o comentário uma a uma para saber o que é que seria mais interessante, né, para cada variável. Começando aqui pelas algas. Como eu já falei, o padrão, o RecRaiz, ele já coloca uma condição de contorno a montante. Então, para todas as variáveis, se vocês abrirem as caixinhas, vocês vão ter sempre que colocar uma condição de contorno a montante para cada variável nova que entrou nesse modelo de qualidade de água. Agora, por quê? Porque a jusante, o RecRaiz, ele vai calcular automaticamente seguindo uma equação matemática. Então não precisaria colocar, não é obrigatório colocar. Mas se você tiver, melhor, porque aí você vai pegar uma condição real daquela variável ajusante, certo? Mas geralmente como você faz simulação em rios e não tem o efeito de jusante, o RecRaiz ele deixa livre e coloca isso como opcional, a condição de contorno de jusante. Muito bem. No caso das algas, o que é interessante? E as algas, as concentrações são baixas, né, nos rios. Por quê? Porque tem muita turbulência no rio, a calha é menor do que num estuário, então não tem muita produção primária. Então não tem nenhum problema se você colocar aqui como condição de contorno de montante o valor zero para as algas. Por quê? Porque são valores muito baixinhos mesmo, tá? Nos rios. Então quando chega na zona estuarina você tem um crescimento maior em função de variação de temperatura, nutrientes e também nutrientes e intensidade de luz, tá? Então eu vou colocar como zero aqui, que é uma condição de contorno adequada. A condição de contorno de jusante para as algas eu vou deixar ela livre, né, para o modelo calcular. Mas o que é que eu recomendo nesse caso? Eu recomendo, como para a temperatura, também usar algum produto de sensoramento remoto. Por quê? Porque existem produtos de sensoramento remoto específicos para clorofila A.
que é um indicador das algas. Então vocês poderiam usar esses produtos e gerar uma série temporal e colocar essa série temporal como condição de contorno de jusante aqui no módulo de qualidade de água. Seguindo aqui para a próxima variável, que é o oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido, como vocês estão vendo aqui, é obrigatório definir a condição de contorno de montante. A condição de contorno de montante mais apropriada seria uma condição de altas concentrações. Por quê? Porque geralmente no rio a turbulência é maior, os processos de reação são mais intensos, então geralmente a gente tem grandes, maiores concentrações de oxigênio dissolvido no rio, caso aquele rio não seja tão poluído, não tenha muitas cargas orgânicas, não receba tanta carga orgânica. Se ele recebe muito esgoto doméstico, industrial ou até mesmo de atividades da agricultura, aí a concentração de oxigênio já não vai ser tão alta assim, certo? Tá? Mas nesse caso eu vou aqui usar a título só de aprendizagem, então um valor constante aqui, um valor alto em torno aqui de 9, que é mais ou menos a condição de saturação de oxigênio. Na foz ali na embocadura, ali próximo ao oceano, geralmente a gente deixa livre também para o modelo calcular. Não existe produtos específicos de assessoramento remoto para oxigênio dissolvido, certo? Então, porque o oxigênio dissolvido não afeta na coloração da água, então a gente pode deixar isso livre ou trabalhar com a condição de contorno também ajusante, uma condição de contorno de altas concentrações. Por quê? Porque na embocadura a gente tem muitas ondas e essas ondas fazem um efeito bem significativo de reação. Então a gente poderia usar também uma condição de contorno aqui ajusante de concentração de oxigênio dissolvido, também um valor constante próximo do valor de saturação, tanto no rio quanto na embocadura. Então dá para fazer isso tranquilamente. A DBO é a variável mais interessante aqui, a DBO, porque daí você depende muito da carga orgânica que o rio ele recebe, o estuário está recebendo do rio, e também depende muito das concentrações que está acontecendo ali na embocadura. No caso, a gente poderia até trabalhar com duas condições de contorno aqui para a DBO, que é o que eu recomendo, tanto de montante como de jusante. Então eu vou adicionar de jusante aqui na seção 217, e na seção de jusante a concentração ela é muito baixinha. Por quê? Porque eu tenho um poder de renovação da água muito grande, exatamente na embocadura, em função do oceano ser um grande diluidor de poluentes. Então a gente pode trabalhar com concentrações de DBO próximas a zero, e aqui na entrada do rio vai depender exatamente da concentração gerada pelas cargas orgânicas que o rio ele está recebendo devido às várias atividades antrópicas na bacia. Bom, o que eu recomendo nesse caso? A minha recomendação é fazer estimativas dessas cargas baseado nessas atividades. Então, tem videoaulas específicas que eu explico, e eu vou colocar aqui na descrição dessa videoaula, uma videoaula específica que eu explico um modelo, por exemplo, o modelo de Street-Phelps, que pode ser utilizado para o cálculo tanto da DBO, como, por exemplo, para todas as concentrações de nutrientes, nitrogênio, fósforo, e aí dá para usar o modelo de Street-Phelps para isso. Então a minha recomendação é fazer estimativa dessas variáveis baseado no que está ocorrendo na bacia hidrográfica, certo? Então, no caso aqui eu vou usar um valor constante em torno aqui de 10 miligramas por litro, só a título de aprendizado para a gente fazer a simulação. Nitrogênio orgânico também, eu vou colocar duas condições de contorno, seguindo aqui a DBO, uma vez que na embocadura eu tenho uma diluição muito forte, então posso atribuir aqui um valor constante próximo de zero, e aqui na foz do rio eu posso trabalhar com valores aqui constantes, Vou colocar aqui o valor de 1. Para amônia também eu vou colocar mais uma condição de contorno de jusante.
certo? Para amônio. Aqui a jusante eu vou trabalhar com o valor 0, né? Por conta do poder de diluição no oceano. E aqui na foz do rio eu vou trabalhar com uma concentração em torno de meio, certo? Só a título de simulação. Você poderia colocar outro valor, não tem problema não, vocês podem colocar outros valores aí, tá? Só para a gente fazer a simulação. Vou colocar outro valor, outra condição de contorno aqui para, no caso, nitrito. Na embocadura, mais uma vez, valor 0. E na foz do rio eu vou colocar aqui um valor constante de 1. Nitrato, vou colocar uma condição de contorno de jusante para um nitrato. Eu vou colocar aqui valor constante na embocadura de 0 e na foz do rio vou colocar um valor de 10. Fósforo orgânico, uma condição de contorno a jusante. Na condição de contorno de jusante vou colocar constante 0 pelo poder de diluição do oceano e vou colocar aqui um valor constante em torno de 0,05. São concentrações baixas de fósforo, né, geralmente. Ortofosfato, vou adicionar uma condição de contorno na embocadura. Ortofosfato seria 0 na embocadura, pelo poder de diluição do oceano, e constante, vou colocar aqui o valor de 0,05 também. E pronto, já tenho todos os meus valores definidos. Eu vou salvar aqui os dados, realizar a simulação. Tá, outra coisa, antes de realizar a simulação, uma coisa que a gente poderia fazer era mexer nos valores dos parâmetros. Aqui, ó, nessa opção. Nutrient Parameters. Então, parâmetros dessa modelagem de nutrientes. Então, a gente poderia atribuir diferentes valores. Esses valores que estão aqui na tabela, quando eu clico aqui, ele já marca também aqui, ó, no gráfico. São valores que estão prescritos na literatura. Quando eu coloco o mouse em cima, geralmente o REC coloca aqui um texto, né, uma observação com a faixa de variação de cada parâmetro. Nesse caso aqui, eu tenho o coeficiente de biomassa, a razão, né, clorofila biomassa, que varia de 0 a 100, e aqui ele está usando o valor de 10, que é o valor padrão na literatura. Aqui, que seria a fração de nitrogênio na biomassa. Então, 0,7 varia de 0,07 a 0,09, e aí vai, né? Para cada parâmetro eu tenho aqui uma sugestão de valor, né, padrão, e uma sugestão também de faixa. Esses valores também poderiam ser atribuídos aqui diretamente no gráfico. Se eu clicar aqui em cima, a gente poderia editar aqui, ó, também pelo gráfico, tá, pessoal? Então, ou na tabela ou no gráfico, olhando pelo gráfico, essa edição de valores. Eu vou salvar, eu vou usar todos os valores aqui padrão, vou salvar o módulo de qualidade de água e vou realizar a simulação aqui, ó, no bonequinho em cima aqui da barrinha colorida, e computar os valores. Tá faltando a condição inicial dessas variáveis, não coloquei. Deixa eu voltar lá. Vou voltar aqui para a telinha, condição inicial, e vou colocar aqui os valores, né, de condição inicial, tá, para cada variável. Vou colocar aqui para as algas 0, oxigênio dissolvido vou trabalhar com 9, né? DBO, vou trabalhar com a DBO bem baixinha, 2. Nitrogênio orgânico, vou trabalhar com uma concentração baixa também. Vamos colocar de nutrientes, vamos colocar tudo bem baixinho, 0,1, 0,1, amônio também, 0,1. Nitrato também, vou trabalhar com os mesmos valores, 0,1, 0,1. Vamos dizer que no ambiente está bem baixo, né? Esses valores de condição inicial, eles geralmente são atribuídos, né, em função de uma fotografia no início da simulação. Então, para isso eu teria que ter algum monitoramento para representar de forma mais fiel essa condição inicial. Mas caso você não tenha esse monitoramento, a gente pode atribuir valores constantes, só que a depender da tua condição inicial, o modelo ele vai levar mais tempo para que ele
chegue em valores mais próximos da realidade em função do que está acontecendo no contorno. Então o contorno ele vai controlar as concentrações dentro do domínio computacional, certo? Vou usar aqui concentrações de 0,01 para ortofosfato e para o fósforo orgânico também. A salinidade já está prescrita, eu vou salvar e agora vamos fazer a simulação. Então vou aqui na simulação de qualidade de água, mandar ele computar. Ele está lendo, né, as planilhas, isso aí para o módulo de qualidade de água. Ele está realizando agora a simulação. Então ele demora um pouquinho. Vocês podem acelerar o vídeo aí, caso vocês queiram passar essa parte mais rápido, sem problema nenhum. Mas ele está computando todas as variáveis de qualidade de água. Então todas referentes, né, à modelagem de nutrientes, a modelagem de temperatura da água e também de salinidade. Então, mais um pouco, né, ele consegue concluir. Lembrando que essa simulação ele também já está gravando os resultados das saídas dessas variáveis de qualidade de água. Então a gente já pode imediatamente concluir essa simulação, imediatamente a gente já consegue visualizar os resultados. Então é esperar concluir essa simulação. Só mais um pouco. Lembrando, esse é o caso onde a gente tem a simulação de todas as variáveis de estado, né? No caso da simulação de nutrientes, eu não posso trabalhar com algumas variáveis, retirar algumas variáveis. Ele trabalha com um pacote inteiro. Então, desde dos nutrientes até as algas, né, passando pelo oxigênio dissolvido e também a DBO. Então o RecRais ele não coloca nessa versão a opção de você desativar algumas variáveis de estado. Então quando você ativa a modelagem de nutrientes, ele coloca todas as variáveis de estado no pacote para fazer a simulação. Pronto, concluído. Eu vou fechar essas telas e começar a visualizar os resultados. Aqui em View, Water Quality Spatial Plot. Vou expandir e agora é só escolher a variável que você quer. Por padrão aqui está a temperatura da água, mas eu poderia aqui visualizar o oxigênio dissolvido. A gente trabalhou aqui com a condição inicial de concentração 9, né? Eu vou dar um play. Ó. Você vê que não tem muita variação ao longo do sistema. Então, porque a condição inicial é 9, a condição final é 9 e aí não tem variação aqui realmente da concentração do oxigênio dissolvido. Vamos trabalhar com outra variável aqui, a DBO. DBO tem variação, ó. Olha que legal. Eu coloquei uma condição inicial de 10 aqui na foz do rio e 0 na embocadura. Então você vê a capacidade de renovação do estuário da água, né? Então a maré enchente, você vê que limpa, né? Aqui o canal, maré vazante, você vê que a concentração aqui vai ter concentração que vai até chegar na foz, certo? Então isso poderia ser também visualizado para outras variáveis, tá? Então vou fechar essa janela aqui, vou visualizar agora no tempo, então View, Water Quality Time Series Plot, vou expandir e vou visualizar agora, por exemplo, a DBO na seção 43. Olha só, como eu falei para vocês, ó, se a condição inicial ela está muito longe da realidade, o modelo ele vai precisar de vários ciclos de marés até chegar a uma condição de convergência. Então isso aqui, por exemplo, esse período ele teria que ser eliminado. Eu não poderia comparar aqui esses valores porque você está vendo que ele está convergindo para uma situação real. A partir daqui a gente já tem um período oscilatório, uma convergência para valores, né? Então esse período aqui poderia ser utilizado para calibração, tá? Então isso pode ser feito também com várias outras variáveis, tá? A visualização, eu poderia colocar até outras variáveis aqui, por exemplo, a ortofosfato. Você vê, o ortofosfato ele é muito pequeno os valores, né? Eu teria que desativar aqui a DBO para começar a visualizar aqui a concentração de ortofosfato, nessa curva aqui de ortofosfato, porque os valores aqui são bem baixinhos também. Você vê também o mesmo comportamento. Precisou de vários ciclos de marés aqui para chegar a uma condição onde a gente consegue aproveitar esses valores aqui para fazer calibração e usar
para fazer a avaliação do impacto ambiental. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do curso e recomendo muito, né, esse módulo de qualidade de água para a realização de simulação, né, de qualidade de água. Espero vocês verem em um próximo curso. Um abraço, até logo.